com a sua esposa. Porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E daí logo eles se casaram. E aquele menino nasceu, então, meus irmãos. A primeira prova de Jesus foi o seu nascimento. Agora, a segunda prova, meus irmãos. A segunda prova de Jesus se encontra em Lucas 2, 6 e 7. Amém? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que haviam de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar de estalagem. Amém? Aqui, meus irmãos, a segunda prova de Jesus foi o seu nascimento. Ele nasceu numa manjedoura. Ninguém quis abrir a porta para Maria quando ela estava grávida. Ninguém perguntou Jesus, nem na hora do seu nascimento e muito menos na hora da sua morte. Lá, meus irmãos, ele quis lá, ninguém abriu a porta para Jesus. Ele podia nascer em berço de ouro, coberto de rosas. Ele podia ser inundado de panos preciosos, mas não. Jesus, porque Deus saiu do ouro da prata. Mas não, Jesus ele nasceu lá para nos dar uma lição de humildade. Olha, graças a Deus. Porque Jesus disse que nós devemos ser humildes, assim como ele falou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui, Jesus na terceira prova, na segunda prova dele, ele estava lá e ele nasceu ali naquela manjedoura, lugar de animais, lugar de estábulos, lugar de porcos, de cavalos, onde os cavalos comiam. Mas apenas um homem abriu a porta para eles, e apenas era um homem numa manjedoura. Mas olha só como Deus é. Deus eram 3 reis. Não eram 3 pastores, 3 meninos, ou simplesmente 3 jovens. Eram 3 reis magos. Então, eles indo lá para ver Jesus, estavam presentes. Eu não me lembro muito bem. Aqui o pastor lembra que deram para ele? Ouro, safira e censo. Deram ouro, safira e censo. Então, meus irmãos, ali, Jesus, antes dele nascer, ele passou por uma prova, mas jogou outra coisa, aleluia, graças a Deus. Eu já quero ir aqui para a terceira prova de Jesus, que se encontra ele. Com glória. Mateus 2:13. O anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque nós temos procurado o menino para matar. E levantando-se, tomou o menino, estava com ele a sua mãe à noite. Amém? Aqui, meus irmãos, a terceira prova de Jesus, a fuga para o Egito. Eles estavam ali e Jesus, ainda bebê, Maria tinha passado em pouco tempo, o bebê tinha nascido. Então, Jesus e Maria estavam um pouquinho mal. E José teve que se levantar de noite, à madrugada, e fugir para o Egito. Eu não sei se eles se esconderam numa caverna, eu não sei onde eles se esconderam, mas lá eu sei que devia ser muito difícil para eles, porque ali eles não podiam
lugar nenhum, aleluia. Graças a Deus. Já quero vir aqui para a quarta prova. A prova do esquecimento, que se encontra no livro de Lucas 2:39 e 52. Não, eu vou contar essa prova, melhor, eu irei contar essa prova. Aleluia, graças a Deus. É assim, Jesus, ele já com 12 anos, ele estava indo para uma festa de adoração. E daí, ali, os seus pais, José, ele foi com os homens conversar pelo caminho, ali fazendo coisas com eles, e Maria, ela foi para a cozinha com as mulheres. Maria pensou que Jesus estava com José, e ao mesmo tempo José pensou que Jesus estava com Maria. E daí quando eles foram descendo, pensando que Jesus vinha de companhia com o outro, eles se trombaram e viram que Jesus não estava com ninguém. E eles passaram um dia na cidade procurando, na cidade deles. Depois eles voltaram a Jerusalém, onde eles tinham comemorado. E daí eles pegaram e começaram a procurar entre si em 3 dias. Não achavam ele entre parentes, não achavam ele entre amigos, não achavam ele em lugar nenhum. Até que chegaram no templo em Jerusalém e viram ele ali com os doutores interrogando eles. E todos os que viam ele ficavam maravilhados com as suas respostas, com as suas perguntas. E Maria, que esqueceu ele, ela ainda quis dar bronca em Jesus. Ela disse: filho, por que você fez isso com a gente? Deixou eu e seu pai lá preocupados, te procurando, ansiosos. E ele disse assim: por que me procuramos? Não sabeis que me convém tratar dos assuntos de meu pai. Ali Jesus estava tratando os assuntos do pai dele, de Deus, aleluia. E elas não compreendiam ele. E eles voltaram para casa. Pois Jesus, ele era sujeito. Sujeito significa que ele obedecia, aleluia, ao glória de Deus. E aqui, eu já quero vir para a quinta prova. Aleluia, quinta prova. Que aqui no mesmo livro, em Lucas 4, 1 ao 13. Que achou de também? Amém. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E disse ao diabo: se tu é o filho de Deus, disse esta pedra, transforma-se em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Aleluia. E disse-lhe o diabo, elevando ele ao alto do monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue o que eu quero. Portanto, se tu me adorares, você será eu te entrego a isso, tudo isso. E respondeu Jesus, disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito, adorarás somente o teu Senhor e só ele servirás.
E levou também ao alto de Jerusalém e postou em cima de um pináculo no templo. Ele disse: lança-te daqui, Senhor, filho de Deus, daqui abaixo, porque está escrito: mudarás os seus anjos no seu que te guardem e te sustentem nas suas mãos. Que nunca tropece o teu pé e não uma pedra. E Jesus respondendo disse: dito isto, não tentarás o seu Deus, Satanás. E acabando o diabo com toda tentação, ausentou-se dele por um tempo. Amém? Meus irmãos, aqui a palavra doce de Deus venceu o diabo. Aqui as palavras de Deus venceram o diabo. O diabo tentou a Jesus. O diabo falou para Jesus: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E ele estava com fome. Ele disse: não, nem só de pão terá o homem, mas sim de toda a palavra. Daí o diabo tenta Jesus de novo. Ele fala assim: tá vendo todos esses reinos? Eu te dou se você me servir. E Jesus disse: está escrito que só adorarás o teu Deus. E daí o diabo tenta Jesus mais uma vez. Ele usa a palavra de Deus também. Lança-te daqui abaixo, porque mandará acima de ti para que não tropece em nenhuma pedra. E daí Jesus ele disse: não. Daí Jesus ele disse: não tentarás o seu Deus, aleluia, graças a Deus. E agora, aqui meus irmãos, eu já quero vir aqui, já terminar. Eu quero aqui